Bom dia, o Jornal da Manhã está no ar. Gasolina. Capital maranhense recebe o combustível pelo menor preço do Brasil, mas valor final assusta consumidores. MP ajuiza ação civil pública contra a Prefeitura de São Luís. R$ 35. Esse é o valor médio que o trabalhador gasta almoçando fora de casa diariamente. E mais, você vai ver dicas de como investir seu dinheiro de forma segura e não cair em ciladas financeiras. Esse é o assunto da entrevista de hoje. Agora, no Jornal da Manhã. Apesar de receber a gasolina pelo menor preço dentre todas as capitais brasileiras, o preço final de combustível em São Luís, repassado aos consumidores, está entre um dos mais caros o litro. Ultrapassa os R$ 4,00 e nos coloca em 15º lugar no ranking do preço usual. O preço da gasolina é sempre uma dor de cabeça para os consumidores. R$ 4,12, R$ 4,27, R$ 4,42. O valor sofre alteração, mas para quem compra, o produto continua caro. Eu creio que nós pagamos impostos altos e o combustível não era para ter esse preço absurdo. Tá? Eu acho que teria que reduzir esse preço, até porque nós consumimos muito. Segundo o levantamento feito pela Agência Nacional de Petróleo, entre as capitais, a gasolina é mais barata ao consumidor final na cidade de Curitiba, com preço médio de R$ 4,02. São Luís ocupa a 15ª posição do levantamento, com preço médio de R$ 4,42. Eles pegou os dados atuais daquele dia, né? E comparou com os dados que a ANP tinha. Só que a ANP, os dados da ANP sempre estão com uma defasagem de 10 dias atrás. Então isso deu essa divergência, mas na verdade São Luís está sempre entre as 5 mais baratas. O valor da gasolina nas refinarias e o ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, são fatores que afetam o preço final do produto, causando sua variação. Poxa, calculado assim, o preço da gasolina na refinaria, né? Aí tem na faixa de 50% de imposto, onde 30,5% é ICMS, o resto aí são impostos federais, PIS, COFINS, CID. Aí os outros 50% é 13% de etanol, mais frete, distribuição, lucro da revenda, da distribuidora. Aí no final forma 100% do preço do combustível final. Nesta semana, a Agência Nacional de Petróleo divulgou dados que mostram uma queda de 2 centavos no preço médio da gasolina nas bombas. Esta é a 9ª queda semanal consecutiva no valor do combustível. O Ministério Público do Maranhão solicitou, por meio de ação civil pública, à Prefeitura de São Luís a construção de 25 creches anunciadas em 2014. O MP requereu que seja apresentado no prazo de 72 horas um cronograma de execução e de conclusão de pelo menos 13 creches, as quais a Secretaria Municipal de Educação informou já ter recursos disponíveis para o orçamento. Atualmente, a rede pública de São Luís possui 258 creches, sendo elas particulares, comunitárias ou filantrópicas, conveniadas com a Prefeitura. A Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente registrou 222 casos de abuso infantil entre janeiro e junho desse ano. Esse número diz respeito somente a casos que ocorreram na capital, São Luís. Em São Luís, segundo os números da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, de janeiro até junho deste ano, foram registrados 236 casos de abuso infantil. Esses números são equiparados ao segundo semestre de 2018, ou seja, a gente manteve a mesma média, mas a gente também tem a consciência de que, infelizmente, esses números ainda não condizem com a realidade. Porque como são crimes muito intimistas, que acontecem no ambiente sociofamiliar da criança e do adolescente, muitas vezes eles ficam subnotificados. A média de idade dos jovens que sofreram esses abusos varia de 3 a 17 anos. Muitas adolescentes relatam que os casos acontecem desde a infância, sem ser relatado à família. Segundo a delegada, a arma contra os abusos é o conhecimento. A gente tem um trabalho preventivo que a gente realiza nas escolas, com palestras,
porque a gente defende de que a educação sexual ainda é o melhor mecanismo de prevenção para crimes sexuais. Crianças e adolescentes bem informados tornam-se crianças e adolescentes menos vulneráveis, né? Se eu entendo os limites do meu corpo, o que pode, o que não pode, o que é normal um adulto fazer e o que não é normal, uma criança ou um adolescente não vai permitir ou vai dificultar que esses crimes aconteçam. A delegada orienta o que se deve fazer caso haja desconfiança de abuso infantil. A gente defende de que qualquer pessoa, né, o que a Constituição prega, o que o Estatuto da Criança e do Adolescente prega, de que todo cidadão é responsável pelas crianças e adolescentes. Então, qualquer pessoa que tenha conhecimento de uma violência sexual cometida contra a criança e adolescente não deve tentar explorar isso na criança e adolescente, né? A gente fica com a curiosidade, fica com aquela angústia de querer resolver, guarde isso nesse momento e procure a rede de proteção, seja o Conselho Tutelar, Delegacia, Ministério Público, Defensoria Pública, que são os órgãos capacitados para tratar com essa criança e esse adolescente. O que torna os dados mais assustadores é que, em 90% dos casos, o abuso acontece em casa. Para o presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, a família deve estar sempre alerta ao comportamento das crianças. Quando a criança começa a ficar muito tempo dentro do quarto, quando ela muda o comportamento dela, quando ela não quer mais falar com as pessoas, ela não quer mais se envolver com outras crianças e adolescentes, não quer mais brincar, então isso pode ser um sinal de que ela está sofrendo algum tipo de abuso. E na entrevista de hoje vamos conversar sobre investimentos financeiros. Você sabe onde e como aplicar seu rendimento e obter faturamento de forma segura? A gente vai te ajudar a entender o mundo das ações e a você não cair em ciladas. É um instante só, não saia daí.